Autismo, vamos falar sobre isso? Você sabe como o autismo pode ser identificado? Hoje vamos conhecer mais sobre esse transtorno e desmistificar alguns preconceitos juntinhas aqui no Mulheres. O autismo é um transtorno do desenvolvimento cerebral, estudado há mais de 100 anos e conhecido como TEA, transtorno do espectro do autismo. Presente desde o nascimento, geralmente é diagnosticado a partir dos 18 meses de vida, com o aumento da atividade social e o esperado desenvolvimento da linguagem. O autismo não tem característica única, podendo apresentar diversas manifestações clínicas. Estima-se que cerca de 1% da população é acometida e ocorre preferencialmente em meninos. A atriz e psicóloga Patrícia Lucchesi tem um filho autista e conta como descobriu o transtorno do filho Matheus e as dificuldades que ela enfrentou ao longo de sua vida e de sua carreira. Eu comecei a trabalhar cedo, criança, fazia fotos comerciais, desfiles, e aos 11 anos eu fiz uma campanha. O primeiro sutiã, a gente nunca esquece, estrelei essa campanha, que é um marco. E comecei a trabalhar como atriz, casei e engravidei cedo. Já na amamentação, o Matheus, meu filho, já mostrava ser um pouco diferente. Eu não notava muito, porque ele era muito pequeno, primeiro filho e único, né? Ele não interagia muito comigo, mas teve um desenvolvimento aparentemente dentro da normalidade. Mas pouco a pouco ele foi regredindo no desenvolvimento. Enfileirava objetos, tinha assim uma excessiva organização, fechava todas as portas, não brincava com os brinquedos. Ele segurava o carrinho e ficava girando a rodinha, se balançava, não interagia tanto com as pessoas. Pouco a pouco foi perdendo o contato visual e, enfim, entre diversos outros comportamentos, ele parou de falar. Patrícia conta que passou por diversos médicos que não detectavam nada nos exames físicos do filho. Depois de muita investigação, Matheus foi diagnosticado com autismo grave. Minha família, assim, linda, me ajudou e me ajuda muito. E a gente correu de tratamento em tratamento com o Matheus. O meu filho hoje tem 28 anos. Ele foi diagnosticado com 2 anos e meio. E eu tenho história para contar com esse meninão, viu, Matheus? Olha, ele andava na ponta dos pés, né? Pouco tinha contato com as pessoas. E o meu sonho, assim, de mãe, era que ele olhasse nos meus olhos, né? Ele enxerga, tá? A gente sabe disso, mas eu queria o contato visual, né? E ele não tinha tanto. E hoje eu posso ver o brilho, né, do olhar do meu filho. Ele faz um AVD lindo, ele faz bolo comigo, a gente se diverte muito. Qual é a lição, né, que eu tiro de tudo isso, assim? Resiliência. Eu adoro a Patrícia Lucchesi, esse comercial que ela fez realmente marcou as nossas vidas e esse depoimento dela me tocou profundamente. Oh, meu Deus, Patrícia, você é iluminada. Cadê o doutor Leandro? Doutor Leandro Teles, tudo bem? Tudo ótimo, Regina. Prazer estar aqui. O prazer é nosso e ainda mais para falar sobre esse assunto. Que depoimento lindo da Patrícia Lucchesi, não? Verdadeiro, simples. Emocionante. Arrepiou aqui. Ela descreveu muito bem a dificuldade, o desenvolvimento do filho e também esse caminho, né, de aprender essa nova forma de relacionamento. O autismo é uma doença muito frequente. A gente tem 2 milhões de autistas só aqui no Brasil, 1% da população. Essa pauta é uma das pautas mais pedidas e eu estou à disposição aqui de vocês. Perfeito. Acomete mais homens do que mulheres, né?
Acomete um pouco mais homens, pode acometer homens e mulheres. Geralmente, os sintomas começam bem no começo ali, em torno dos 2, 3 anos de idade. Pode começar com atraso ou até com declínio, como a Patrícia falou, perda de habilidades. E essa doença, ela acompanha, esse transtorno, acompanha o paciente ao longo da vida. É o desenvolvimento cerebral alterado, mais comum em meninos, como a gente viu no filho da Patrícia, mas pode acontecer em meninas, mais ou menos 3-1. Tá. Temos mitos e verdades. Vou pedir um minutinho da sua paciência, eu já venho. Vamos falar de mitos e verdades sobre autismo com o Dr. Leandro Teles. O primeiro deles, Dr. Leandro Teles, é mito ou verdade que autismo é um problema psicológico? Isso é mito, né? Na verdade, existiu até essa teoria de que pudesse ser algo psicológico, que a criança se fecha por falta de carinho, de atenção, mas isso é bobagem. É um problema neurológico, é o desenvolvimento cerebral que ocorre de forma alterada por um forte determinante genético, na maioria dos casos, e aí existe dificuldade na socialização, na percepção do outro, no olho. A linguagem, ela pode ser dificultada, pode ser mais concreta. Tem alguns casos mais graves que a criança sequer se comunica, sequer fala. Existe uma alteração de comportamento, onde ele tem um comportamento repetitivo, cíclico. Eles gostam muito de poucas coisas. Olha que legal esse slide que ajuda a ver para a gente. Esses 4 eixos são importantes. A alteração de interação social. Crianças excessivamente fechadas, que brincam sozinhas, que parecem não mudar o comportamento perto do outro. Linguagem ou atrasada, ou com ausência de simbolismo, de metáfora. Pessoas que falam melhor para o outro e não com o outro. Dificuldade de estabelecer diálogo ou de partilhar interesse. Comportamento restrito. Eles fazem sempre as mesmas coisas, gostam de coisas previsíveis, um trecho de DVD, um personagem, aquele comportamento que lembra às vezes até o toque. Eles são meio metódicos, gostam muito de algumas coisas, se relacionam melhor com objetos. E alteração na percepção. Eles não gostam muito, às vezes, de toque, abraço, eles não gostam de lugares muito barulhentos, iluminados, às vezes são um pouco resistentes à dor. E com esses 4 eixos, o pessoal de casa consegue fazer pelo menos uma suspeita, né? A partir dos 2, 3 anos de idade, nessa síndrome tão comum que é o autismo. Doutor Leandro Teles, tem algum componente de agressividade? Pode ter. Alguns pacientes são extremamente dóceis, vão com qualquer um, se relacionam com qualquer um bem, e outros são mais arredios. Eles costumam ficar mais agressivos quando alguma coisa sai da previsão deles. Quando a rotina muda, quando algo surpreende, ou quando o ambiente está muito tumultuado, com muito estímulo, aí eles podem ter crises de birra, podem se tornar agressivos, mas não por maldade, mas como um mecanismo de defesa para alguma coisa que os incomodou. E nem sempre é fácil reconhecer o que incomodou, às vezes, no autismo. Tá certo. É mito ou verdade que autistas não entendem o que está acontecendo ao seu redor? Isso é mito, né? Isso muita gente fala, né? Eles vivem num mundo próprio. Não, eles vivem nesse mundo mesmo. Eles vivem no nosso mundo e eles percebem o que acontece. Só que eles percebem da forma deles, com o grau de importância deles. Mas eles são muito sensíveis ao ambiente, eles percebem o que acontece e eles querem buscar a qualidade, buscar a felicidade, como os neurotípicos, como os não autistas. Então é muito importante cuidar do ambiente e aprender as ferramentas da comunicação. Com isso, vai ficar muito mais harmônico a relação do autista com o familiar não autista. Perfeito. É mito ou verdade que o diagnóstico precoce é fundamental para o prognóstico? Verdade. Quanto antes o diagnóstico foi feito, melhor, porque você aprende a forma de comunicação. Quando você aprende, você torna a família mais compreensiva, mais inclusiva, não só a família, a escola, o trabalho, a sociedade, desmistificando. E você melhora a ferramenta da criança autista para que ela funcione bem também no nosso mundo, que é um mundo complicado de relação interpessoal. Sim. Quando você diagnostica cedo, você pega uma fase de janela, onde o cérebro da criança ele é mais plástico. Então a terapia funciona melhor. E você evita, às vezes, problemas de depressão, de não aceitação ou de outros rótulos. Então você consegue acessar a inteligência daquela criança que, por vezes, está normal ou até acima da média e com dificuldade de expressão. Perfeito.
Os autistas podem levar uma vida normal. Verdade. Podem, e a ideia do tratamento, do diagnóstico é isso. Eu não gosto desse termo, vida normal, mas uma vida com qualidade, uma vida com adaptações, mas com qualidade. Principalmente aqueles autistas mais leves, principalmente aqueles autistas que conseguem desenvolver ferramentas de comunicação. A gente tem muitos casos de autistas que trabalham, que constroem uma família, que têm um grau de independência e que às vezes são até destaques na sua área de atuação. A gente tem uma matéria, uma reportagem exatamente sobre isso que o doutor acabou de falar. Vamos ver. Is he considered a very important person because he's an athlete or because he has a lot of money? Both. Okay, we're finished. Na aclamada série The Good Doctor, O Bom Doutor, premiada em 2018 como melhor série de TV, o personagem principal, Shawn Murphy, é um jovem médico cirurgião com autismo. A cada episódio, o doutor usa seus talentos para enfrentar os desafios da medicina e salvar vidas, além de lidar com a desconfiança dos seus colegas. E a vida imita a arte. Aqui no Brasil, a médica Gabriela Dias trabalha em 2 hospitais em Curitiba, na UTI semi-intensiva e na enfermaria, tratando de pacientes com Covid-19. Ela tem autismo e conta como é conviver com o transtorno. A visão pré-concebida do autismo, ela faz com que muitas pessoas não reconheçam nem as dificuldades e nem as incríveis habilidades que as pessoas dentro do espectro autista podem ter. E muitas vezes, quem está de frente de uma pessoa autista duvida do diagnóstico dela, né? Essa é uma das coisas que eu passei e passo, inclusive quando eu divido o meu diagnóstico sendo médica. Porque as pessoas acreditam que necessariamente porque eu sou médica, porque eu estou trabalhando, porque eu estou produzindo, eu não posso ser autista, né? Há essa ideia preconcebida de que pessoas autistas vão ter algum tipo de questão cognitiva que vai impedir elas de ter uma vida plena. E na verdade, a gente acredita cada vez mais que o que impede essas pessoas de ter uma vida plena é a dificuldade de diagnóstico, o preconceito uma vez que o diagnóstico é feito e a dificuldade de conseguir o tratamento. O que nós precisamos para que as coisas melhorem, para que pessoas autistas possam viver vidas felizes, é que as pessoas parem de tentar colocar todas as pessoas autistas dentro de uma caixa, né? É possível ser autista de N jeitos, conseguindo fazer várias coisas e viver bem, desde que a gente seja respeitado, tenha acesso a tratamento, que a gente possa falar sobre isso sem ser julgado. Muitas pessoas têm essa visão muito errônea de que pessoas autistas são incapazes de ser empáticas, né? Ou seja, de se colocar no lugar do outro. E na verdade, o que a gente tem que parar para pensar é que nós, autistas, estamos vivendo muitas vezes um tumulto sensorial, ou a nossa mente ela funciona numa velocidade tão grande que não é que nós não temos empatia pelo outro, jamais. É porque a gente precisa acalmar essas outras coisas para conseguir se colocar no lugar do outro. E uma vez chegando lá, somos pessoas muito amorosas, muito dispostas a tudo e que tem muito a ensinar aos outros. Gabriela, além de uma excelente médica, é um ser humano incrível. No Natal do ano passado, ela costurou 17 bonequinhos de crochê e entregou pessoalmente para seus pacientes. Meu recado fica para que as pessoas possam ir quebrando aquilo que elas acham que elas sabem sobre o autismo, entendendo que para cada pessoa autista há um autismo diferente.
Nossa, doutora Gabriela Dias, quanto mais eu sei, quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Não tem essa história? Porque como a gente não sabe nada, né? É isso mesmo. Atualmente a gente tem um alargamento do espectro e perceba como os pacientes são muito diferentes entre si, de acordo com a intensidade. A gente viu uma forma um pouco mais grave, com o relato da Patrícia, e uma forma mais leve e mais adaptada. Então o que ela falou é extremamente importante. Existem várias formas de autismo, a gente tem que perder aquele conceito estereotipado de que todos são mudos, sim, calados ou com movimentos estereotipados. Existe hoje um espectro largo de opções e é preciso conhecê-las para tratar com mais personalização. Sim, já voltamos com as perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que nada sei. Essa é com o doutor Leandro Teles. A primeira pergunta foi enviada pela Beth. Existe algum exame específico que faz o diagnóstico de autismo? Boa pergunta, Beth. De modo geral, não. O autismo ele não costuma aparecer em ressonância, exame de sangue, eletroencefalo. O diagnóstico é clínico. O médico ele vai olhar os sintomas, o tempo e a intensidade desses sintomas para fazer o diagnóstico baseado na clínica. Ele pode até pedir algum exame neuropsicológico, exame genético, caso a caso, para afastar outras questões. Precisa ver a parte sensorial sempre, né? Visão, audição, para ver se não existe algum outro problema, mas o diagnóstico ele é 100% clínico, feito com neurologista, neuropediatra, neuropsiquiatra e às vezes com outros profissionais também ajudando. Perfeito. A Cíntia diz, é possível identificar uma criança autista ainda bebê? O meu sobrinho tem 7 meses e notei que ele tem poucas expressões faciais e não sorri com frequência. Pode ser um sinal? Olha, é muito difícil diagnosticar o autismo em crianças menores do que 18 meses, tá? Você pode até ter uma desconfiança. A gente pode classificar como criança em risco. Tá. Se ela tiver histórico familiar ou se ela tiver um pouquinho mais de acanhamento, essa criança ela vai ser estimulada e vai ser acompanhada de perto. Mas o diagnóstico ele é melhor feito ali dos 18 aos 24 meses, é quando o pediatra, o neuropediatra consegue ter uma demanda social característica. Então, para pessoas muito experientes, a gente já pode desconfiar bebezinho, pela falta de olho no olho, pelo alinhamento diferente no colo, por não mudar muito o comportamento diante de um adulto, não levantar os bracinhos, mas essa desconfiança precisa ser acompanhada e a criança tem que estar um pouquinho maior para o diagnóstico. E vale consultar mais do que um profissional, né, doutor Leandro? Muitas vezes sim, se há uma desconfiança é importante, tanto pelo sim, como pelo diagnóstico de não. Exato. Porque é comum também que no Brasil o diagnóstico seja feito tardiamente, com 6, 7, 8 anos de idade, quando a escola percebe ali que crianças da mesma idade têm comportamentos muito diferentes. O ideal seria esse diagnóstico ser feito antes e a pessoa pode consultar uma segunda opinião qualificada sempre. O diagnóstico pode ser feito em qualquer idade ou desfeito em qualquer idade. Na dúvida, o médico ele vai promover o acompanhamento. É importante não fechar rapidamente e também não afastar rapidamente. Tá certo. Mais uma pergunta enviada pela Clélia. Ouvi dizer que os autistas não mentem. É verdade? Olha, Clélia, boa colocação. Os autistas, eles tendem a mentir menos, tá? Eu não vou dizer não mente, porque eu tenho um monte de paciente autista que, às vezes, me engana. Então, eles têm mais dificuldade. O autista, de modo geral, eles têm uma hipersinceridade. Eles são muito objetivos, muito claros, muito diretos. Por vezes, eles até parecem um pouco grosseiros, porque eles não têm aquela mentira social, né? Ah, eu cortei o cabelo, ficou bom, ele vai falar assim, ó, não ficou bom, não tá legal. Ou ele recebe um presente que não gostou, ele às vezes demonstra na hora que já não gostou, que não tem o menor interesse. Isso é uma característica de alguns autistas. Agora, alguns autistas mais velhos, eles aprendem por imitação, né? Eles aprendem a enganar também, a mentir, a usar figuras de linguagem. Então não é uma verdade absoluta, mas é uma tendência, sim, eles serem mais sinceros. Leonora diz, autismo leve é o mesmo que síndrome de Asperger? Não sei se é assim que fala. Existe diferença? Existe diferença. A gente chama de síndrome de Asperger ou síndrome de Asperger. É um termo, é um nome de uma pessoa que descreveu esta síndrome, descreveu na década de 40, mas a síndrome foi mais conhecida a partir da década de 80. O autismo leve, ele tem vários subtipos.
E a síndrome de Asperger é um dos tipos do autismo leve. No Asperger, a pessoa tem o QI normal ou até acima da média. Eles podem ter muita capacidade de memória, de matemática ou artística. A comunicação ela é muito boa no Asperger. Alguns exemplos que a pessoa tem aí no cinema. O Sheldon é um Asperger do The Big Bang Theory, que é uma série. O próprio Shaw Murphy, que é o The Good Doctor, também é um exemplo de Asperger. Alguém que se comunica bem, que tem um QI normal até acima da média e que tem algumas nuances que compõem o espectro do autismo. Um outro filme interessante é O Jogo da Imitação. Eles narram a história do Alan Turing, que é a pessoa que desenvolveu o computador. É um filme muito bonito e ele é um portador de síndrome de Asperger. Então não é sinônimo, mas o Asperger é um tipo de autismo de leve intensidade. Perfeito. Esse filme é lindo mesmo. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br, Teles com um L só, leandroteles.com.br. O Instagram do Dr. Leandro Teles é Leandro Teles. Patrícia Lucchesi é psicóloga, experiente em TEA. O site da Patrícia Lucchesi é patricialuchesipsicologia.com.br. Lucchesi se escreve Lucchesi com CH2CHSI. Patrícia Lucchesi psicologia.com.br. O Instagram da Patrícia Lucchesi é Pati Lucchesi, adorei revê-la, @Pati Lucchesi. A doutora Gabriela Dias, maravilhosa, que nos mandou um excelente, um comovente depoimento, é @GabiDays23, GabiDays23, Days em inglês, então é DAYS, GabiDays23. Doutor Leandro, muito obrigada. Até breve, ainda que seja virtualmente. Verdade. Tomara que logo possamos estar presencialmente. Recomendo a todos aí bastante cuidado com a Covid, vacinação para Covid e para gripe, sim, não esquecer de forma nenhuma. Boa. E quem quiser me acompanhar, a melhor rede social que eu mais participo é o Instagram. Lives ali diárias no Neuro Leandro Teles. Perfeito. Bom trabalho, até breve, doutor Leandro. As lives do doutor Leandro são